Queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que estejam bem durante este confinamento. Vamos dar início então à lição 9 da nossa revista, que tem como título Seguido. Como textuário, temos o versículo 11 do capítulo 5 de Lucas: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Portanto, continuando aqui o nosso estudo na série de Lucas, e como vimos em aulas anteriores, Jesus não foi bem aceito na sua cidade onde vivia, na Nazaré. Mas ao contrário da Nazaré, quando Jesus chegou a Cafarnaum, encontrou um povo mais receptivo à sua mensagem. Foi aqui também que Jesus fez muitos milagres, incluindo curas, expulsão de demónios, mas manteve sempre o foco na sua missão salvadora, isto é, manteve o foco em levar as boas novas do reino a todos. Perante esta missão, Jesus chamou homens para o seguirem e para aprenderem com ele. Estes homens tornaram-se seus discípulos durante 3 anos. Embora inicialmente não o soubessem, aqueles que mais tarde viriam a ser também chamados de apóstolos estavam na realidade a ser preparados por Jesus para continuar a sua obra depois deste ascender aos céus. Ora, Jesus, além de pescadores, chamou também, chamou também Levi, que era um publicano. Portanto, os publicanos naquela altura eram tidos como traidores por parte dos judeus por servirem o Império Romano. Eram cobradores de impostos e normalmente muito corruptos, cobrando mais do que aquilo que deviam. Portanto, Jesus também chamou um publicano chamado Levi, ou Mateus, para o seguir. Durante esta caminhada, Jesus também fez diversas curas, entre as quais curou um leproso. Ora, os leprosos eram considerados imundos por parte dos judeus e tinham que ser separados dos outros, ou seja, não podiam estar ao pé das outras pessoas. Isto fez com que Jesus os repreendesse acerca da sua rigidez e falta de compaixão. E ao curar pessoas e perdoar pecados, Jesus também mostrava a sua autoridade e divindade. Curando pessoas, por exemplo, até no próprio sábado. Ora, obviamente tudo isto impactou muito a vida daquelas pessoas. Jesus também comeu à mesa com pecadores, com pessoas que não eram tidas pelas autoridades judaicas como sendo pessoas, digamos, limpas, não é? De pecado, sendo considerados pecadores, impuros. Mas tudo isto não impediu o escrutínio por parte das autoridades religiosas da altura, que viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Dado isto, vamos então fazer uma leitura rápida do nosso texto para depois aprofundarmos versículo a versículo o seu significado. O irmão ou a irmã pode acompanhar na sua Bíblia em casa. E vamos começar então no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois, dos versículos 27 a 32, diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Portanto, vamos agora entender melhor esta passagem, perceber melhor que tipo de ensinos quer Jesus passar para nós. Dos versículos 4 ao versículo 7. Ora, isto após ensinar uma multidão sentado no barco de Pedro, se nós formos ler do início do capítulo, Jesus mandou que os pescadores o levassem ainda durante o dia para a parte mais funda do lago. Portanto, algo incrível ia acontecer. Jesus ia operar um grande milagre para aqueles homens. Ora, na altura os pescadores trabalhavam sobretudo à noite. Por isso é que eles fizeram esta referência da noite. Estivemos a trabalhar toda a noite e não apanhamos nada. E usavam redes para apanhar o peixe. Era um trabalho duro, muito custoso, e eles tinham acabado de vir de uma pescaria noturna sem sucesso. Portanto, eles estavam cansados, estavam exaustos, mas mesmo assim, neste cansaço e nesta exaustão, Pedro e os seus companheiros confiaram em Jesus quando ele garantiu-lhes a pescaria. Portanto, e foi devido a esta confiança, Pedro e os outros pescadores tiveram então uma experiência sem explicação. Apanharam uma grande quantidade de peixe, de tal forma que as redes até se rompiam, e tiveram que chamar mais um barco para os ajudar a carregar todo o peixe até a terra. E mal conseguiram lá chegar. Jesus mostrou aqui a estes homens algo muito importante. Ele deu-lhes um sinal de que eles foram testemunhas de que ele era o Messias prometido. Portanto, ele operou um milagre que eles, conhecendo bem a realidade da pesca, sabiam que não era possível acontecer o que aconteceu. E ele mostrou também cumprir as suas promessas. E muitas vezes ele até nos dá mais do que aquilo que nós podemos levar. Ora, se antes Pedro e os seus companheiros tinham dúvidas de quem Jesus era, agora já não as tenham nunca mais. Ora, depois aqui dos versículos 8 a 11, nós vemos Pedro aqui adotar uma postura de adoração perante Jesus, prostrando-se aos pés do Senhor, mostrando aqui uma postura de adoração humilde. E Pedro entende então que estava perante o Messias, deixando-o de tratar por mestre, como vemos aqui no texto, passando a dirigir-se a Jesus como seu Senhor. Jesus já havia antes, é preciso lembrar isto, que Jesus antes já tinha curado a sogra de Pedro. Mas agora esta pescaria impossível havia acontecido e ele percebia que Jesus tinha operado para que aquilo tivesse sido possível. E claro, isto levou Pedro a adorar Jesus com humildade, confessando até ser um pecador perante Jesus. Esta experiência também mexeu com os restantes companheiros de Pedro e com os restantes membros da multidão que estavam lá para aprender com Jesus. Eles viram algo que consideravam impossível, uma pescaria que nunca haviam presenciado e, claro, temeram pelo que Jesus disse: Vocês não temam, não tenham medo. Eu venho aqui em paz, eu venho aqui por vocês, eu venho aqui para vos trazer a salvação. Ora, Lucas aqui neste texto, ele foca a chamada de Pedro e dos pescadores, pois as palavras de Jesus constituíam aqui uma ordem. A partir deste momento, eles seriam agora pescadores de homens, porque Jesus diz: sigam-me, venham comigo. E aquela pescaria não se poderia então comparar com a quantidade de vidas que seriam mudadas por Jesus até aos dias de hoje e até aos dias do regresso do Nosso Senhor. Então Pedro e os pescadores, chegando à terra, deixam tudo para seguirem a Jesus e escolher seguir a Jesus implica precisamente esta entrega, deixar a vida antiga para trás para agora aprendermos com o verdadeiro Mestre. Ou seja, Pedro, Tiago, João, André deixaram as suas propriedades, os seus negócios e barcos para se tornarem apóstolos. Levi, que também foi aqui chamado, era um homem de posses e ofereceu um banquete a Jesus,
onde foram ainda convidados outros publicanos e pecadores. Uma rica oportunidade, claro, para aprender com Jesus. Isto tudo para dizer o quê? Que Jesus não chamou só pescadores. Portanto, ele também chamou um homem publicano, que era considerado, portanto, como vamos ver agora a seguir, portanto, os publicanos não eram bem vistos entre o povo judeu, que os consideravam traidores. Continuando agora, portanto, aparece aqui então o texto. Vi um publicano chamado Levi e disse-lhe, segue-me. E Levi o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete, como já referi aqui, em sua casa. Ora, Levi, para o seguir, possivelmente já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha testemunhado alguma coisa sobre Jesus, já tinha aprendido alguma coisa sobre Jesus, porque Jesus, quando chegou à sua cidade, fez sinais maravilhosos. E ele, claro, percebendo quem era Jesus, levantou-se e o seguiu. Portanto, os publicanos eram pessoas que muitas vezes enganavam os outros, cobrando a mais nos impostos. Eram pecadores, eram vistos muitas vezes como ladrões. E aqui mostra que Levi deixa esta vida toda para trás para seguir Jesus. Portanto, tudo isto, claro, o facto de Jesus andar com pecadores, dirigir-se aos pecadores, fazer curas entre aquelas pessoas, dispersar o sentido acusatório dos fariseus, como vemos agora aqui nos versículos 30 a 32, que acusavam, principalmente dirigiam-se aos seguidores de Jesus, mas como forma de o desacreditar, questionando-se como é que ele poderia sentar-se à mesa com eles, como é que ele podia andar com eles. E eles mostravam, de facto, um grande vazio espiritual, não percebendo a compaixão de Deus para com todos. Jesus respondeu a isto de uma forma muito simples, dizendo: não precisam de médico aqueles que são sãos, mas sim os doentes. E do mesmo modo, ele não veio restaurar os justos, mas dar esperança aos pecadores. Portanto, estas palavras de Jesus, estas ações de Jesus que nós vemos aqui nesse texto, as pessoas que ele convidou para o seguir, as pessoas que ele convidou para levarem a sua palavra, mostram bem que a compaixão e o amor que Deus tem por nós. E estas ações de Jesus eram uma condenação contra a arrogância dos religiosos que achavam que tinham toda a atenção de Deus, mas não tinham. Tinham antes a sua condenação. Mostrou que Deus quer investir na busca dos marginalizados para se voltarem para Ele com amor e arrependimento. E deste modo, nós aprendendo com esse texto, devemos também partilhar as boas novas sempre que possível, buscando homens e mulheres para Deus. Dado isto, podemos tirar agora deste texto 3 princípios para aplicar à vida. O passado de pecado, ou o passado do pecador, não impede que sejamos usados por Deus. Portanto, quando fomos alcançados por Deus, alguém que nos trouxe uma palavra, alguém que nos ofereceu uma Bíblia, e de certa maneira isso mudou a nossa vida, temos que entender que nós éramos pecadores e somos pecadores. Mas agora somos pecadores justificados pelo sangue de Jesus, porque vivemos uma vida nova, fomos transformados por esta palavra. E o nosso passado não vai definir daqui para a frente o nosso caminho com Jesus. O segundo ponto, Jesus chama pessoas para o seguirem. Jesus não criou elitismos, não se dirigiu aos poderosos, dirigiu-se aos humildes. Chama pessoas normais, as pessoas mais banais que a gente possa imaginar, para a sua obra. E o crente deve seguir o exemplo de Jesus e ir de encontro a todos os que necessitam da sua salvação. Assim, caros irmãos, com estes 3 princípios maravilhosos, terminamos a nossa lição e desejo a todos um resto de um bom fim de semana e que Deus ricamente abençoe.